Deus, vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia A Rocha, da editora Candeia, e nós iremos ler hoje de 1 Crônicas, capítulo 10 ao capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 10, o suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fugas, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-a sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Desta maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabe-Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e os seus filhos e de seus filhos e o levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 11, o reinado de Davi, rei de Israel. Todo o Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governador. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. A conquista de Jerusalém. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém até Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruiá, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele.
Os principais guerreiros de Davi. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o povo, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazobeão, Aquimonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodó, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, é o meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la, e não quis bebê-la. Foram estas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abissai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança, enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca se igualou aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelã, Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer um dos 30, mas nunca se igualou aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodó de Belém, Samote de Arom, Elis de Pelon, Irá, filho de Iques de Tenóia, Ebiezer de Anatote, Zibecai de Uzate, Ilaí de Aoia, Maarai de Netofate, Elede, filho de Benaí de Netofate, Itaí, filho de Ribai, Egibeá de Benjamim, Benai de Piratom, Urai dos riachos de Gás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Assem de Gizom, Jonatas, filho de Sag de Arar, Aião, filho de Sacar de Arar, Elifar, filho de Ur, Éfer, filho de Mequerate, Aias, filho de Pelom, Esro de Carmelo,
Aarai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, o amonita Zeleque, Aarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruiá, Irá e Garebe de Jatir, Ures, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adiná, filho de Ziza de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maaca, Josafá, filho de Mitene, Uzia de Asterote, Zamar e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Zincri, seu irmão Joá de Tins, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filho de Eunaão, Itimá, Moabita, e Eliel, Odebe e Jaziel de Mesoba. 1 Crônicas, capítulo 12, os aliados de Davi. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclague, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os comandantes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a mão esquerda utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeá, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú, de Anatote, e Ismael de Gibom, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade e Gederate, Elusaí, Jeremote, Gealias, Semarias e Cefatias de Aruf, os coreitas Eucana, Isias e Azareel, Joezer e Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Jade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudos e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nas montanhas. Ezer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo e Miquibanai era o 11º. Todos estes de Gade eram chefe dos exércitos. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em suas fortalezas. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vierem em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará.
Davi os recebeu e os nomeou chefe dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e o mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziglag: Adiná, Josabade, Gediael, Micael, Josadab, Eliú e Ziletai, chefe dos batalhões de 1000 de Manassés, em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. O crescimento do exército de Davi. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhes entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, com espada, com escudo e lança. Da tribo de Simeão 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. De Zadok, um jovem e valente guerreiro com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000, a maioria dos quais eram até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos estes eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes como Isacar, Zebulon e Naftali trouxeram-lhe muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimento, farinha, bolos de trigo, de figo, bolos de uvas, passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. 1 Crônicas, capítulo 13, o retorno da arca. O retorno da arca. Depois de consultar todos os seus filisteus, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós.
Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbalos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom em Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.